Olá, pessoal, estou aqui para falar com vocês mais um pouquinho sobre análise acústica. Eu quero mostrar nesse vídeo o que são os harmônicos, o que são os formantes, porque naquela outra aula que eu ensinei vocês a fazer análise acústica, acabou não aparecendo, né, o mouse, o ponteiro, e aí acabou ficando um pouquinho difícil de analisar alguns aspectos, algumas pessoas vieram perguntar, e aí estou fazendo de novo agora para mostrar, então, alguns aspectos aí, tá, gente? Então, essa primeira janelinha que está aparecendo aqui é a janela, né, a primeira ali que a gente analisa. Independente do programa utilizado, a gente vai ter isso aqui, ó, que é o sinal vocal, tá? É a voz do paciente. Aqui, então, né, o ataque vocal. Inclusive, aqui, ó, antes dele emitir a voz, a gente já tem, ó, o que é isso aqui? Também tem um pouquinho de sinal. O que é isso? É ruído. Então, esse ruído, ele está presente, vejam que ele está presente aqui antes da análise da voz dele, e com certeza ele está presente junto aqui também, tá? Então, a gente tem que cuidar muito com o ruído da sala de aula, da sala, aliás, da sala de análise, né? Do consultório, enfim, para a gente não ter um espectrograma, por exemplo, ruidoso e a gente confundir achando que isso é rouquidão, que isso representa, né, soprosidade na voz, tá, gente? Aqui, ó, esse primeiro espectrograma aqui é um espectrograma de banda estreita. Ele é extraído através de um filtro que mostra mais os harmônicos dessa voz. O que são os harmônicos? Lembrando, os harmônicos são as frequências produzidas na prega vocal, tá bom? Então, o primeiro risco aqui, ó, essa primeira linha aí, né, é o primeiro harmônico, ou frequência fundamental, essa que a gente extrai, né, através de alguns aplicativos, ou mesmo através da análise acústica também, a gente vê a frequência fundamental desse paciente. Por exemplo, a minha é em torno de 200 Hz, tá? Daí a gente vai ter a segunda linha, o segundo harmônico, a terceira é o terceiro harmônico, e assim por diante, tá? O que a gente vai analisar aqui, por exemplo, nesse espectrograma aqui de banda estreita? Lá no módulo de análise acústica do nosso curso de avaliação, eu explico com bastante detalhes esse processo. Aqui eu vou falar bem rapidamente, né? Porque senão esse vídeo também iria ficar muito longo, mas eu quero dar uma noção para vocês assim, tá? Então, a gente vai analisar alguns aspectos, como, por exemplo, a presença desses harmônicos, né? Então, assim, quanto mais harmônicos eu tiver nessa emissão vocal, melhor a voz, né? Mais rica em harmônicos, né? Aquela voz com uma qualidade harmônica, uma voz com maior audibilidade. Tem algumas vozes que a gente vai ter harmônicos só aqui embaixo e aí depois aqui não tem. Então, por exemplo, vozes disfônicas, vozes com uma ressonância mais laríngea, por exemplo, que não tem projeção, a gente vai ter amortecimento aqui desses harmônicos. Eu vejo também a regularidade, por exemplo, do traçado. Aqui a gente vê que esse traçado ele está continuando, né, até o final dessa amostra que eu escolhi para analisar. Eu poderia ter, por exemplo, algum momento de descontinuidade desse traçado. Aí, geralmente, se fosse aqui, por exemplo, há uma descontinuidade em todo esse espectrograma, que daí é uma quebra de frequência, uma quebra de sonoridade ali acontecendo, né? Eu vejo também a regularidade deles, ó, quanto mais retinhos eles estão, melhor. Significa que esse A desse paciente, ele foi produzido de uma forma estável. Se eu tivesse uma voz com tremor, por exemplo, né, eu ia ter aqui, em vez de uma linha mais reta, eu ia ter mais umas ondinhas, assim, como se fosse, né? Porque eu ia ter oscilação na frequência aqui, tá, gente? E aí eu vejo esse sombreado entre os harmônicos, que é ruído. Posso ter também subharmônico. Se eu tivesse, deixa eu ver, acho que aqui nesse não tem nenhum. Mas às vezes eu tenho lá entre duas linhas eu tenho um traçadinho pequenininho que não continua, né, ao longo de todo o espectrograma. Então isso é um subharmônico, é uma frequenciazinha que geralmente se origina, né, em uma outra estrutura, né, que acaba estando ali presente também. Enfim, tem várias outras questões que a gente consegue analisar também, mas aí só para dar uma ideia para vocês, tá? E aqui, gente, é uma espectrografia de banda larga, então a extração dela é realizada com um filtro de forma que a gente consegue visualizar com mais facilidade os
formantes, tá? Os formantes são essas zonas aqui mais escurecidas, ó. Nessa voz aqui, ó, a gente tem o primeiro formante, tá? O segundo, o terceiro e o quarto. Eles não estão tão bonitos aqui nessa imagem que eu trouxe para vocês, tá? O que são os formantes? Os formantes são representam a ressonância do trato vocal. Então, eles mostram como esses harmônicos que são produzidos na prega vocal, como eles passam, né, no nosso trato vocal. É como se a gente tivesse, assim, ó, dependendo da configuração que o trato vocal está, né? Aqui, por exemplo, a gente tem análise de um A, a gente pode fazer, enfim, a gente pode fazer análise de fala, né, para ver outros aspectos que se queira. Dependendo da conformação que o nosso trato vocal tem, ou dos ajustes que o paciente vai ter, posicionamento de língua, região posterior da língua, laringe, se a laringe está com um vestíbulo mais comprimido, na própria, enfim, dependendo dos ajustes que a gente vai ter, que esse paciente vai ter, alguns harmônicos vão passar com mais facilidade, tá? E vão acabar sofrendo um reforço da intensidade deles, né? Por essa ressonância daí que ocorre no trato vocal, vão ser reforçados e aí eles vão meio que se aglutinar e vão formar os formantes, né? Então, aqui a gente vê, vejam aqui o primeiro formante, lembram daquela região da espectrografia de banda estreita? Então, esses harmônicos aqui dessa região, ó, eles sofreram um reforço e aí ficaram, né, com uma audibilidade, digamos assim, mais intensa, e aí ficou mais escurecido. E assim por diante, tá? O que a gente analisa aqui também? A gente vê a regularidade dos formantes, a gente vê a presença deles. Esse aqui mesmo, ele não tá tão bonito assim, a gente tá vendo o primeiro aqui, mas ele não tá tão definido, né? Aqui, ó, o segundo e o terceiro, ó, aqui o segundo meio que some, né? A gente vê que não tem uma boa ressonância. Depois ele continua um pouquinho de novo. O terceiro também não está muito bem definido. E o quarto, mal e mal aparece. Né? Então, o normal das pessoas é ter pelo menos 4. Existe também o quinto formante, que aparece mais, assim, em vozes mais treinadas, onde a gente tem, então, bastante energia ainda acústica nas frequências agudas, né? Nos harmônicos agudos. E claro que existem outros aspectos também para analisar, mas eu não vou me aprofundar muito nesse vídeo, só quis trazer uma noção para vocês, né? Porque algumas pessoas estavam perguntando isso. Tá bom, gente? Um abraço a todos.